E Walter Lima Nascimento, conhecido como Guinho, suspeito de planejar os ataques do PCC contra autoridades, foi solto em abril de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal. O criminoso havia sido preso em flagrante em junho de 2014 com 400 quilos de cocaína e foi condenado a 20 anos de reclusão. Em abril de 2020, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, concedeu liberdade ao criminoso, argumentando que Guinho ficara preso sem condenação definitiva por tempo excessivo. Guinho foi preso novamente pela Polícia Paulista em 9 de janeiro deste ano. Ele coordena as conexões entre traficantes da América Latina e o PCC. Ana, esse caso aí lembra muito do André do Rap, já falamos bastante aqui e vale sempre recordar, né? Ele que foi condenado a 25 anos de prisão, André do Rap, por tráfico de drogas, foi solto em 2020 pelo então ministro Marco Aurélio Mello, porque, segundo a lei, o pedido de prisão preventiva precisava ser renovado a cada 90 dias, o que não foi feito pelo Ministério Público no caso do André do Rap, que segue foragido. Salvo engano, onde é que ele está, Silvio? Temos informação? A última informação de inteligência do Ministério Público, do GAECO, é que estaria na Bolívia. Pois é, aí é que está. Aqui nós sempre fazemos críticas pontuais a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pela inconsistência do que está escrito na lei, né? Está escrito A na lei, eles fazem B, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. No caso do ministro Marco Aurélio, ele seguiu a lei. E essa gente, o Silvio trouxe um número que é impressionante. Essa gente do crime organizado movimenta milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões de dólares. Essa gente tem uma equipe, um dream team de advogados, né? As equipes legais dessa turma, né, desses criminosos, são advogados que estão 24 horas checando cada brechinha que a lei pode dar. E no caso do ministro Marco Aurélio, ele simplesmente olhou ali o nome, a lei, o pedido, o que foi, né, impetrado ali pela equipe legal, pela equipe dos advogados desses criminosos, e seguiu a lei. Então, o que acontece? Era dever de quem prolongar a prisão preventiva? O Ministério Público? Quem dormiu nesse ponto, né? Então, não adianta essa morosidade da nossa justiça enquanto esses bandidos continuam não apenas sendo liberados desses presídios, porque a justiça é leniente, alguém também está dormindo ali no ponto, mas eles continuam comandando o crime de dentro dos presídios também. Eu repito, esse foi um dos pontos que eu acho que mais feriu a estrutura dos cartéis, foi o Sérgio Moro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, ter mexido, colocado, isolado as cabeças nos presídios federais de segurança máxima, ao mesmo tempo enforcando as artérias financeiras, porque são essas artérias financeiras que pagam esses advogados também 24 horas por dia. Então, é um assunto que nós precisamos começar a debater no Congresso, né? O Sérgio Moro, agora senador, traz uma medida importante que precisa ser debatida e passada no Congresso. É um homem que conhece a justiça e as falhas da nossa justiça. E já que estamos falando, né, de senador de Senado, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, também não vai se pronunciar em relação ao que disse o presidente Lula sobre o senador Sérgio Moro? Silvio, chama atenção, né, que esse Walter Nascimento, conhecido como Guinho, então foi preso novamente pela Polícia Paulista no início do ano, agora em janeiro, e é suspeito de planejar, orquestrar aí esses ataques do PCC de dentro da penitenciária, né? Isso realmente é um absurdo, e no Rio Grande do Norte também tem acontecido da mesma forma, né? Os planos orquestrados de dentro das penitenciárias. Como é que o Estado não faz nada em relação a criminosos que estão sob custódia do próprio Estado? Você imagina, Paula, a frustração dos policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, as divisões de inteligência, que às vezes levam meses
anos para conseguir caçar e prender esses cabeças das facções criminosas, porque não é simples, não é tarefa simples chegar ao quarteto, ao quinteto que comanda uma facção criminosa. Eu trouxe números agora há pouco. PCC, por exemplo, tem 40 mil integrantes nas ruas. Então, ou seja, não é tão fácil. E aí a justiça solta. No caso do André do Rap, foi o Supremo Tribunal Federal. Ele foi solto, não está sequer foragido. Um juiz da Suprema Corte, um magistrado, autorizou a sua saída e ele fugiu do Brasil, evidentemente. Ele vai voltar para o crime. Alguém tem alguma dúvida de que ele teria algum caminho do ponto de vista de ressocialização, reabilitação? Um dos maiores cabeças do PCC sairia da cadeia para quê? Para se tornar um doutor em alguma coisa, estudar, trabalhar? Claro que não. Esse que você acabou de citar, o Guinho, ele é braço direito do Fuminho, que eu trouxe agora quando eu elenquei aqui os nomes dos principais na estrutura piramidal do PCC. Não gosto nem muito de ficar trazendo essas alcunhas aqui, porque são bandidos, perigosos, né? Então, Paula, é sempre a mesma história. A polícia prende e a justiça no Brasil solta. E não é só o Supremo Tribunal Federal, não, o STJ também. Há diversos casos de bandidolatria nos tribunais, em que o sujeito está domiciliar, está em regime aberto muitas vezes, tem antecedentes criminais, ele é preso pela polícia nas ruas, portando grandes quantidades de drogas, armas ilegais ou cometendo crimes flagrante. E depois o caso chega às instâncias superiores e ele é solto. Então, eu acho que ou o Brasil, em algum momento da sua história, vai rever o papel, a atuação desses tribunais superiores quando atendem pedidos de advogados do crime também, são os gravatas, como eles são chamados, advogados do PCC, ou nós vamos viver sempre andando em círculo. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. E quem, repito, alguém acredita que um criminoso desses, solto, vai ser reabilitado, vai ter uma vida comum, digna, vai pagar impostos? Claro que não, né? Olha só, se você se referiu a sintomas de bandidolatria, né? E também sintomas de sem-culpa-fobia. Né? Porque eu acho que o Supremo ergue um monumento à incoerência deslavada quando me solta alguém desse calibre, com esse prontuário, porque estar preso por tempo excessivo. E os presos do 8 de janeiro, que não cometeram crime algum, esses não estão presos por tempo excessivo? Por que eles não invocam a lei agora? Por que o ministro Gilmar Mendes só tinha encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba, com os culpados que a Operação Lava Jato capturou, e não marca encontro algum com os injustiçados e perseguidos da Papuda, em Brasília, e do presídio feminino? Porque o Supremo, que se mete em tudo, se meteu na pandemia, se era o prefeito que devia cuidar disso, se era o governador que fechava estradas, por que não dá um palpite sobre o maior problema vivido hoje pela segurança pública do Brasil, que é o crescimento acelerado e impune dessas grandes organizações criminosas? O Supremo está contribuindo com esse comportamento para que o Brasil reprise a tragédia, de novo, insisto no assunto, vivida pela Colômbia. Na Colômbia, só foi vencida a guerra travada contra os cartéis do narcotráfico depois da entrada em cena do exército. Em vez de o presidente Lula pensar nesse tipo de estratégia, nesse tipo de instrumento de combate ao crime, como o uso do exército, tá? E em vez de se preocupar, de perder o sono com as organizações criminosas como o PCC, não, ele fica tentando atingir de novo
o homem que não o deixa dormir, que provoca pesadelos. É esse que faz a armação. O Lula precisa provar que o Moro fez uma armação que começou lá nos Estados Unidos. O Moro era vidente, previu que um deputado quase anônimo chamado Jair Bolsonaro seria presidente, ele seria convidado para ser o ministro da Justiça. Então é o seguinte, o Lula precisa parar de cinismo, precisa parar de dizer espertezas de imbecil, porque todas caem sobre a cabeça dele, e começar a tentar governar o Brasil hoje completamente desgovernado.